A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos os alunos do Instituto Assembleia de Deus Confirmada na Fé. Nós vamos hoje para a nossa última aula sobre heresias. E nada melhor do que terminar com a maior seita, se assim podemos dizer, que se trata do catolicismo romano. Com todo respeito àqueles que estão nos assistindo, aos nossos irmãos católicos, mas nós iremos, nesta aula, identificar alguns pontos divergentes daquilo que está escrito nos evangelhos, na palavra de Deus. Bom, a nossa aula hoje começa a partir da página 15, Catolicismo Romano. Eu preciso que vocês dêem uma olhada nesse quadro, e para começarmos, nós vamos identificar qual o significado da palavra católico. A palavra católico, ela é de origem latina e significa universal. Não confunda esse termo universal com a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse termo universal identifica globalização, identifica a Igreja Universal, ou seja, a Senhora do Universo, aquela que é detentora das crenças bíblicas, detentora da palavra de Deus. É nesse sentido que o catolicismo romano se apoia. Mas por curiosidade, nós também fazemos parte da Igreja Universal. Existem a igreja local, onde nós congregamos, onde eu congrego, onde você congrega, e existe a Igreja Universal, que é aquela igreja invisível, ou seja, o mesmo Deus que eu posso estar cultuando aqui, o mesmo Deus pode estar cultuando alguns irmãos japoneses no Japão. Fazem parte da mesma igreja universal. Então, dentro desse contexto, nós também somos católicos. Mas, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Na página 15, nós temos aí um resumo sobre o catolicismo. Eu gostaria que vocês fossem me acompanhando aí na apostila de vocês. Bom, catolicismo romano. A Igreja Católica afirma ser a única e verdadeira Igreja de Cristo, alegando sua existência desde o início do cristianismo, considerando inclusive ser a Igreja que Jesus Cristo fundou, tendo Pedro como um dos seus discípulos, o seu primeiro Papa. O catolicismo romano pode ser encarado como uma religião tão falsa como as outras estudadas nesta apostila. Infelizmente, nos últimos tempos, a Igreja Católica está usando estratégia que está enganando a muitas pessoas. Trata-se do ecumenismo, que tem como principal finalidade enredar todos os credos na teia católica e que tem sido aceito até mesmo por alguns evangélicos desapercebidos. Bom, vamos para um resumo para que eu possa fazer alguns comentários adicionais, tá bom? Já na página 16 temos aí um resumo histórico. Depois do Pentecostes, os cristãos passaram a pregar o evangelho em larga escala. Após grande esforço entre os judeus, por cerca de 2 anos, as missões cristãs coadjuvadas pelos que estiveram no dia de Pentecostes passaram a evangelizar os gentios com grande ardor missionário. O exemplo disso está na própria igreja de Antioquia, que enviou a Barnabé e a Paulo. Até aí, as igrejas eram autônomas e não tinham nenhuma forma de governo eclesiástico. Admitiam serem guiadas e orientadas pelo Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Respeitavam as orientações dos apóstolos e não conheciam lido algum sobre eles que tivesse a incumbência de representar a Cristo, quer espiritualmente, quer administrativamente, papel atribuído ao próprio Espírito Santo. Muitas perseguições vieram de encontro aos cristãos, começando com o imperador Nero, por volta de 54 a 68 d.C., imperador romano, até o ano 311, quando apareceu o Edito de Tolerância, publicado por Galério, imperador romano do Oriente, reconhecendo a insânia da perseguição aos cristãos. Em 323,
o imperador Constantino passou a dominar todo o Império Romano, uma vez que o Império do Ocidente havia caído. Esse imperador revolucionou a posição do cristianismo em todos os aspectos. Primeiramente, proporcionou igualdade de direitos a todas as religiões e depois passou a fazer ofertas valiosas ao cristianismo, construindo igrejas, isentando dos impostos e até mesmo sustentando clérigos. Podemos colocar aí o início do catolicismo romano. Nessa condição, o cristianismo veio a ser praticamente a religião oficial do império, e isso resultou da entrada de muita gente para a igreja, somente porque era a religião apoiada pelo governo. Os verdadeiros cristãos foram, na realidade, marginalizados, por não concordarem com tal situação, formando grupos à parte que sempre marcharam paralelos com a igreja favorecida e entremeada de pessoas que buscavam interesses políticos e sociais. Esses cristãos, por não aceitarem tal situação, no decurso da história, eram agora perseguidos pelos outros, entre aspas, cristãos, e muitos dos seus líderes eram queimados na fogueira em praça pública, taxados como heréticos. Bom, pessoal, aqui nós temos um breve resumo, bem superficial, da origem do catolicismo romano. Bom, como que nasce a igreja? A igreja de Cristo, ela nasce no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Você se lembra que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando ouviu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e ali todos foram batizados com o Espírito Santo. A igreja começou com aqueles 120 em Atos capítulo 2. Quando você começa a ler as sequências do livro de Atos, você vai ver que a igreja, depois do discurso de Pedro, mais 3.000 almas se convertem. Depois no capítulo 4, mais 4.000 almas, e assim sucessivamente. Porém, quando Jesus, antes de subir aos céus, em Lucas 24:49, dá um conselho, uma orientação para os seus discípulos, dizendo para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais, ou eles fossem revestidos de poder. Dito isso, a igreja é fundada, o Espírito Santo batiza aqueles crentes e a igreja começa a se desenvolver, mas apenas centralizado em Jerusalém. Com as perseguições, já não só pela liderança religiosa de Israel, porque o primeiro embate aí dentro da igreja primitiva era a questão da lei e da graça, se a salvação vinha pela lei ou se a salvação vinha pela graça. E quando você lê Atos capítulo 15, nós temos ali um concílio de Jerusalém, uma reunião ministerial presidida, liderada pelo apóstolo Tiago, o mesmo autor da epístola de Tiago, irmão de Cristo, humanamente falando. Ele, junto com os demais apóstolos, entra em acordo e a decisão sai que a salvação vem pela graça e não mais pela lei, apenas que os gentios se abstessem de comidas sacrificadas a ídolos e de prostituição. Seguindo adiante, conforme as perseguições que começou lá com Estevão, capítulo 7, a igreja passa a romper as fronteiras de Jerusalém. Quando você vê aquele episódio de Atos capítulo 10, Pedro e o Cornélio, ali o Cornélio é o primeiro gentil a ser evangelizado e ser convertido, se tornando aí membro da igreja cristã. Esse tipo de gentil que era convertido ao cristianismo era tido como prosélito, o termo técnico aí é prosélito. O que é um prosélito? É um gentil que se converte ao cristianismo ou um gentio que se converte ao judaísmo. Como se trata da questão de igreja, trata-se de alguém que é conhecido como prosélito. Então, quando você se deparar na Bíblia com esse termo, prosélito é um gentio convertido ao cristianismo ou um gentio convertido ao judaísmo. A partir de então, em Atos capítulo 10, o episódio com Cornélio, quando Pedro tem um sonho de um lençol descendo, vários animais imundos e a voz de Cristo dizendo para ele pegar e comer, Pedro recusa, e Jesus dizendo para Pedro na visão que não tornasse impuro aquilo que ele já purificou,
ele dando a entender para Pedro que a salvação vem também para os gentios, que eram tidos como para os judeus como imundos, alguém que não fazia parte da aliança. E agora, com essa revelação, Deus estava dizendo para Pedro e os demais que a salvação também vem pelos gentios, ou para os gentios. Desde então, começa o movimento cristão gentio. Você vai ver a partir daí, no capítulo 13 de Atos, a primeira igreja fora da Palestina, fora de Israel, que é a igreja de Antioquia. E ali, Paulo e Barnabé é designado para fazer obras ou viagens missionárias. No decorrer do livro de Atos, você vai ver Paulo fazendo 3 grandes viagens missionárias e evangelizando o mundo gentílico em volta de Israel. Bom, todos os apóstolos acabam morrendo, né? E a igreja segue o seu curso natural. Isso se trata dos primeiros 100 anos da igreja de Cristo. Conforme nós lemos aqui, meados de 323, surge um imperador romano chamado Constantino. Até então a igreja era perseguida. Os crentes eram tirados dos cultos direto para a boca dos leões, direto para as fogueiras acesas. Mas em 323, o imperador Constantino ele acaba oficializando a religião cristã como a religião oficial de todo o Império Romano. Com isso, com esse decreto, cessam-se as perseguições. Só que quando o imperador oficializa a religião cristã como oficial de Roma, muitas outras pessoas que eram de outros segmentos religiosos acabam absorvendo e aceitando esse título de cristão por conveniência e por não ir contra o Império Romano, mas ao aceitar a religião oficial cristã como a sua própria religião, eles acabam trazendo as suas crenças para dentro do cristianismo. E isso vai provocar uma mudança na liturgia, nas doutrinas da igreja. Se até então a igreja seguia as doutrinas dos apóstolos, agora começa a se abrir espaço para outras doutrinas. E aí, a partir de 323, podemos dizer que oficialmente nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana saiu de dentro da igreja primitiva. Ficou um remanescente, mas por essa nova nomenclatura, a Igreja Católica começa a crescer dentro do Império. E aí, quem não concorda com as novas crenças, como a crença do purgatório, das indulgências, por exemplo, acaba sendo taxado como herético. Ou seja, os novos cristãos condenando a velha guarda por não mais aceitarem ou por não abrir mão da velha doutrina dos apóstolos. É um caso que se repete nos dias de hoje. Bom, dando continuidade, eu estou na página 17, nós temos aí o Concílio de Nicéia. É uma reunião para a oficialização do catolicismo romano. Bom, o Concílio de Nicéia, acompanhe comigo aí na sua apostila. O Concílio de Nicéia, na Ásia Menor, por volta do ano 325 a.C., depois de Cristo, presidido por Constantino, bem como os outros que lhe sucederam, era composto de todos os bispos, alguns nomeados pelo imperador. Veja que aqui não é mais Deus que nomeia os bispos, ou o Espírito Santo, como em Atos 13 escolheu Paulo e Barnabé para a obra. Era o imperador que escolhia os bispos. Outro que se autonomeavam e outros que eram nomeados por líderes religiosos das diversas comunidades. Com o decorrer do tempo, o bispo de Roma passou a exercer autoridade sobre os demais. Isso é lógico pelo fato de exercer ela a antiga capital do mundo. A palavra papa, que era usada para todos os bispos de Roma. Bom, para quem não sabe, a palavra papa é uma palavra latina que em português quer dizer papai. Ou seja, o papa é o pai espiritual de todos os filhos católicos. Bom, nós lemos aqui também que os católicos, eles alegam que Cristo
é o fundador da igreja e que Pedro foi o primeiro papa. Isso está baseado em Mateus capítulo 16, que eles distorcem o texto. Mateus capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Jesus faz duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta que Jesus faz é: o que os homens dizem acerca do Filho do Homem? Cada um vai dar o seu relatório, né? Uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas, enfim. Aí Jesus faz a segunda pergunta: e vós, o que pensais ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e diz, apontando para Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento Jesus responde para Pedro dizendo: disseste bem, porque quem te revelou não foi carne, não foi sangue, não foi humano, mas algo que veio do céu, foi o próprio Pai. Aí Jesus vai dar a declaração: eu te digo que tu és Pedro. E a palavra Pedro aqui, aqui em Atos capítulo 16, em Mateus, desculpe, 16, a palavra Pedro é uma palavra grega para Petros. E Petro significa pedra pequena. Pedra pequena. Então, quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, Jesus está dizendo: eu te digo que tu és pedra pequena. E sobre essa rocha, aí ele aponta para ele, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas os nossos colegas, podemos chamar assim, católicos, eles afirmam que, na verdade, Jesus está dizendo que a partir de Pedro, a rocha pequena, nasce a igreja, e não de Cristo, a rocha grande. Então, há uma controvérsia que, na verdade, esse jogo de palavra, Jesus está dizendo: olha, eu te digo que tu és Pedro, você vai receber as chaves, e esta igreja ela vai ser fundada na rocha, e eu te digo que tu és Pedro, rocha pequena, o que ligares na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, Jesus naquele momento está consagrando Pedro como o líder ou o primeiro líder da igreja que ele, Jesus, está fundando sobre ele. Essa é a interpretação correta do texto. Mas aí eles distorcem dizendo que Cristo está atribuindo a Pedro a inauguração ou os fundamentos da igreja. É um erro de interpretação bíblica. Bom, nós temos também um outro concílio, o concílio de Constantinopla. O concílio ecumênico de Constantinopla, em 381 d.C., consagrou oficialmente a designação católica aplicada à igreja organizada por Constantino. Abre aspas, olha o credo: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Daí por diante, inserida no símbolo dessa fé. A igreja ortodoxa e as igrejas reformadas também admitiam essa qualificação. Então essas igrejas reformadas e ortodoxas tinham raízes cristãs que acabaram aceitando a igreja católica como a igreja oficial. Bom, pessoal, esses concílios, o concílio de Nicéia, onde foi oficializado o catolicismo romano como religião oficial, e o concílio de Constantinopla, autenticando a igreja como oficial, eu preciso entender que essa igreja, ela nasceu dentro da igreja primitiva, como nós havíamos dito, e que algumas crenças foram acrescentadas, como o primeiro Papa. Roma teve muitos bispos, entretanto o primeiro a sustentar e defender sua autoridade, exercendo o direito de impor as suas origens aos bispos de toda a parte, foi Leão, Papa Leão, Leão I, em 440, de 440 a 461, que pode ser considerado o primeiro Papa do catolicismo romano. Esse seria o Leão I, o primeiro Papa depois de Pedro, o sucessor de Pedro. O paganismo católico. A palavra pagão aí dá a ideia de doutrinas
que não coincide com as doutrinas bíblicas. Vamos entender um pouquinho o paganismo católico. Depois de Constantino, o cristianismo passou a assimilar práticas pagãs. Isso porque muitos pagãos entraram na igreja sem conversão, passando a exercer grande influência do culto, muito provavelmente muitos ricos e poderosos. O culto aos santos, a imagens de santos e a veneração aos mártires e outros homens e mulheres famosos passaram a ter plena aceitação. Foram criados rituais que eram um misto de cerimônias pagãs, herdadas de diversas religiões, com as cerimônias sacerdotais do Antigo Testamento. Os santos passaram a ser considerados como pequenas divindades, cuja intercessão era valiosa diante de Deus. Surgiu a veneração de relíquias e até mesmo de lugares. Antes do ano 500, o culto da Virgem Maria já estava vitorioso. O paganismo romano teve grande influência na formação do culto católico. Daí dizer-se que católico é romano. Um estudo interessante sobre a adaptação das divindades pagãs ao cristianismo pode ser feito na obra de mitologia dupla de Archiminha Barreto. Bom, aqui você deve ter acompanhado que começam as mudanças na doutrina. E a principal delas é o culto à Virgem Maria. Primeiro, Jesus não era filho único, né? Quando você lê o texto de Mateus, você vai ver que Jesus teve outros irmãos. Então Maria não poderia continuar virgem, sendo que o próprio Tiago da epístola e Judas que escreveu a epístola, não confunda o Judas que escreveu a epístola de Judas como Judas Iscariotes, né? Aquele Judas que escreveu a epístola e o Tiago que escreveu epístolas são irmãos de Cristo, irmãos de sangue de Cristo, humanamente falando. Então Maria não poderia ter continuado virgem. E chamar de intercessora a mãe de Deus soa como um absurdo. Primeiro que Deus não pode ter mãe, porque se nós afirmarmos que Deus tem mãe, então Deus foi criado. E Deus não é criatura, Deus é criador. Então ele não pode, ou ela não pode ser a mãe de Deus. Não do simples fato dela ter gerado Jesus Cristo, a classifica como a mãe de Deus, de maneira nenhuma. Ela foi apenas um instrumento, como eu, como você. Diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. São tantas as diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica que precisaríamos escrever volumes para estabelecê-las. Apresentaremos resumidamente alguns conceitos de fé católica, comparando-os com os conceitos de fé que professamos de acordo com a Bíblia, mostrando a falsidade dos ensinamentos católicos romanos. Sobre a Bíblia, veja o que a Igreja Católica diz. Não aconselha o uso da Bíblia a todos os fiéis. Ensina que sua leitura é perigosa aos indoutos. Diz que ninguém deve, através da interpretação da Bíblia, de maneira contrária à interpretação católica, ou sem consentimento dos padres. Aceita como canônicos a palavra canon. Vou até colocar aqui. A palavra canon significa régua de medir. Automaticamente vai dar origem à palavra canônico. E o que é canônico? Bom, é tudo que está dentro da Bíblia, como regra de fé. Aquilo que não está na Bíblia não é canônico. Aquilo que foi revelado por Deus aos escritores bíblicos é tido como canônicos. Então a Bíblia é o canon bíblico. Por quê? Porque trata-se da regra ou régua de fé do próprio Deus. Então, veja que eles, os católicos, eles não aconselham a todos lerem a Bíblia de uma forma errada. Então, nesse caso, eles aceitam como canônicos os livros que constam no canon hebreu. Por exemplo, na nossa Bíblia nós possuímos 66 livros, eles têm 14 adicionais. Quem já ouviu falar de livro de Enoque, livro de Bel e o Dragão, primeiro e segundo Macabeus, são livros tidos como não canônicos, não inspirados por Deus, né? Tem sim o seu valor histórico. Se você pegar alguns desses livros apócrifos, né, que são livros que não foram inspirados por Deus,
A palavra apócrifo que significa escondido, oculto, ou seja, algo que não foi revelado por Deus. Se você pegar esses livros, tem sim um conteúdo histórico interessante. Como assim? Porque lendo esses livros você vai ver todos a cultura, o movimento político que se está em volta do cenário bíblico da época de Jesus, da época dos profetas. Você tem alguns deles têm sim o seu valor histórico, não espiritual. Eles veneram e aceitam outros escritos além da Bíblia, como as tradições, os escritos dos pais da igreja, os ensinos da própria Igreja Católica, os ditames infalíveis do Papa. Então tudo isso está acima da palavra de Deus. Nós, a Igreja Evangélica, recomendamos que todos devem ler a Bíblia. Aceita Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a própria Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, recomenda que a palavra fosse ensinada de pai para filho. Então, como assim, né, todos não podem ter acesso à Bíblia, como dizem os católicos? É de se pensar. Bom, nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática de vida. Os católicos têm acima da Bíblia aquilo que o Papa diz. Eles têm como Papa a figura infalível. E essa figura infalível só pode ser dado a Deus e não a homem. Sobre a Igreja Católica diz que é a única igreja verdadeira e que fora dela não há salvação. Diz que foi Pedro o fundador. Diz que é a única que tem os sinais da verdadeira igreja, que é santa, uma católica, apostólica romana. A igreja evangélica baseia-se somente na palavra de Deus. Compõe-se de todos os que estão unidos por Cristo em uma fé viva nele como Filho de Deus e Salvador. Sobre as doutrinas católicas, diz ser apostólica, fundada por Pedro, e prega as suas doutrinas baseando-se no fato de ter sido fundada por Pedro e seus apóstolos. Aceita doutrinas baseadas em interpretações daqueles que chamam pais da igreja ou papas. A igreja católica, evangélica, não. As doutrinas cristãs e apostólicas são as da Bíblia e não as do papas. Um pouco mais sobre a igreja católica. Invoca e venera e adora os santos, colocando-os como mediadores entre Deus e os homens. Notemos a flagrante contradição com a Bíblia no ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Olha o que Jesus vai dizer em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Maria não pode ser a intercessora ou a intermediadora, nem ela e nem santo algum. Sobre a questão do purgatório, né? A palavra purgatório é queimar, purificar, purgar, tirar todos os pecados. Veja que a Igreja Católica ensina sobre a questão da doutrina do purgatório. A Igreja Católica ensina que existe um lugar chamado purgatório. Aonde que fica esse lugar? Segundo a doutrina católica, uma pessoa que morre sem estar dentro da Igreja Católica, ela vai para o purgatório e através de um ente querido católico, por meio de pagamentos de indulgências, essa alma desse parente que faleceu, ela vai ser purificada no purgatório para depois entrar no céu. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo. A conclusão que chegamos é que estamos certos. Quando eu digo nós estamos certos, nós que defendemos a Bíblia, estamos certos depois do que vimos nessa síntese sobre o catolicismo,
que a religião, com o aparatoso e arrogante título de catolicismo romano, nada tem de cristianismo. Na verdade, é uma descentralização do verdadeiro cristianismo, como praticado pelos primeiros apóstolos, alicerçados em doutrinas falsas e dogmas humanos, destituídos do verdadeiro espírito de Cristo. Bom, está aí, meus amados irmãos, essa parte do catolicismo romano. Claro que nem todo o tempo que disponibilizamos, o espaço que temos, dará para fazer um resumo pormenorizado do catolicismo romano, mas deu para trazer pelo menos um mínimo de ideia de como ela nasceu e como se desenvolveu algumas crenças. Que Deus abençoe a sua vida, forte abraço e agora é prova. Deus abençoe.